glória, o louvor, a adoração. A Ele estas palmas, pois é o único digno, o único merecedor em recebê-las. Receba, pois são tuas, Senhor. Para Jesus. Estão ligados às tuas vitórias? Pegou o Espírito? Do que? Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2017. 2017, diga: eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Diga Deuteronômio 28, do 1 ao 14, diga as bênçãos da obediência, diga: vão se cumprir, vão se materializar na minha vida em 2017 e... Amém? Graças a Deus. Sente-se, por favor. Começando aqui, Jeremias 12:5 diz assim, ó: se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com os cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, que fará nos matagais junto ao Jordão? Você sabe que sempre antes de irmos para um nível maior, um nível superior, nós somos testados. Ninguém vai para um nível superior sem antes ser testado. Ninguém. E o resumo disso aqui é o seguinte: se com os homens você já está cansado, como é que pode? Ou seja, nesse nível, nessa medida, muitos já estão cansados. Nesse nível, nessa medida, já não estão suportando. Como será? Como será, talvez numa medida maior, enfrentando desafios maiores? O resumo é isso. O resumo é isso. Como será se hoje eu não tenho suportado essa medida, esse nível? Como eu posso ir para um nível maior, um nível superior? Pense nisso. Às vezes a gente está numa medida e a gente está dizendo assim, né? Eu não estou aguentando. Eu não estou suportando. Eu não estou aguentando ver homem. Eu não estou aguentando ver gente. Eu não estou suportando ver gente na minha frente. Eu não estou aguentando esse trabalho. Eu não estou aguentando essa empresa. Eu não estou suportando essa luta. Como será então, posteriormente? Como será numa medida maior? É uma reflexão que eu quero que você faça. Porque nós sempre somos testados na medida que estamos. E isso aqui, eu estou fazendo essas observações, estes exemplos, mas eu poderia dar inúmeros outros. Inúmeros outros. Primeira coisa que nós precisamos confiar em Deus, não confiar desconfiando, confiar de verdade, porque até nisso somos testados. Confia ou não confia? Confia ou não confia? Confia no poder ou não confia? Confia na fidelidade ou não confia? Confia no amor ou não confia? Confia na grandeza ou não confia? Eu disse a semana passada, teve 2 dias da semana passada que eu li algumas referências bíblicas, e eu disse assim, sempre antes de um grande milagre, de uma grande vitória, de uma grande conquista, houve não só
atitude de fé, mas uma grande declaração de fé. Não só a declaração, mas a atitude de fé. Quem não ouviu isso? Antes de eu entrar na palavra de hoje, quem não ouviu o que nós falamos quinta e sexta-feira? Levanta a mão, por favor. Não. Então, 2 Reis 4, 23 a 26. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado? E ela disse, diga comigo, tudo vai bem. Ou na tradução em hebraico diz, vai dar tudo certo. Lembrando que quem está dizendo isso é a mulher que a Bíblia identifica como a sunamita, e ela estava com o filho morto em casa. O filho morto em casa. E aí, espera, por que você vai até o homem de Deus? Por quê? Hoje não é lua nova nem sábado. Diga comigo. Ela disse, vai dar tudo certo. Corra ao seu encontro e pergunte a ela, está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E com seu filho? Ela respondeu a Geazi, lê ali por favor. E estava tudo bem? Não, o filho estava morto em casa. O filho estava morto em casa. Lembrando de uma observação importante que eu fiz aqui, volta ao anterior. Corra ao encontro dela e pergunte, está tudo bem com você? Está tudo bem com seu marido? Está tudo bem e com seu filho? Ela respondeu, diga comigo, a Geazi. Geazi não podia fazer nada por ela, não podia ajudar, não podia fazer absolutamente nada. Então, para quem não pode fazer nada, não conte seus problemas. E para quem não pode fazer nada por você, está bem? Está tudo bem com você? Está tudo bem com seu marido? Está tudo bem com seu trabalho? Está tudo bem na sua casa? Está tudo bem com seu filho? O que você diz? Está tudo bem. Está tudo bem. Essa é a postura. Se aqui era um grande teste, não sei porque a Bíblia não fala sobre isso. Se era um teste ou não, mas nós vamos falar de teste já já. Só que, exatamente como ela creu, exatamente como ela declarou que tudo ia dar certo, que tudo estava bem, exatamente como saiu da boca dela, foi o que aconteceu. O que não estava bem ficou, Deus devolveu, Deus restituiu, Deus ressuscitou, exatamente como ela creu e como ela declarou. Amém? Passa, por favor. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Repita comigo em voz alta, diga, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial do filisteu darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Declarações de Davi minutos antes de enfrentar Golias. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, da minha mão, ferir-te-ei e tirarei a sua cabeça. Minutos depois é o que estava acontecendo. Não só uma grande declaração de fé, mas uma grande atitude de fé, porque enfrentou Golias porque cria, enfrentou Golias porque acreditava em Deus. Tanto é que o versículo anterior ele diz, tu vens a mim com espada, com escudo, com lança, eu porém vou contra ti em nome do Senhor, e hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Confiou em Deus, fez declarações poderosas e atitudes de fé. Amém? Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, repita comigo, subamos e tomemos posse da terra. Leia em voz alta ali, por favor, diga comigo, é certo
que venceremos. É certo, é certeza que venceremos. É certo, é certeza que venceremos. Vamos subir e tomar posse, porque é certo que venceremos. Caleb, um dos poucos que entrou e tomou posse da terra prometida. A grande maioria não entrou. Mas aqui está, não só declarações de fé poderosa, mas como atitude de fé. A grande maioria não entrou. Vou fazer algumas perguntas que eu tenho feito. Lemos 3 referências, e as 3 nos ensinam a fazer declarações. Só aqui, primeira parte, diga comigo, vai dar tudo certo? Diga, está tudo bem, e vai dar tudo certo. Diga, está tudo bem, e vai dar tudo certo. E só uma observação que eu quero fazer: estava tudo bem lá? Não. Então você não fala que está tudo bem quando realmente tudo está bem. Pode ser um grande teste aí. Um grande teste. E você não fala que vai dar tudo certo quando está tudo bem. Você fala que vai dar tudo certo quando não tem nada bem. E as suas declarações e as suas atitudes de fé traz à existência aquilo que não existe, faz com que aconteça aquilo que você tem dito. Amém? Passa, por favor. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenha medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas diga comigo, o Senhor está conosco, não tenha medo deles. Passa. O Senhor dos exércitos jurou, dizendo, diga comigo, como pensei, assim se sucederá, como determinei, assim se efetuará. Diga comigo, como pensei, ou como tenho pensado, assim se sucederá, como tenho determinado, assim se efetuará. São declarações poderosas? Então, que ela não saia da tua boca. Passe, por favor. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco, não importa como você está se sentindo. Não importa como você está se sentindo. Diga o fraco, eu. Diga o fraco, eu. Diga o fraco, eu. Muda a tradução, por favor. Diga o fraco, eu. Diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou guerreiro. Diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou guerreiro. Não diga o fraco, eu sou fraco. Diga o fraco, eu sou forte. Não diga o fraco, eu estou sem força. Diga o fraco, eu sou forte. Essas são as palavras que tem que sair da sua boca. Eu sou forte, eu posso, eu consigo, eu dou conta, eu já venci, eu sou guerreiro, a vitória é minha. Diga o fraco, eu sou fraco. Porque pensava, se tão somente eu tocar, diga comigo, porque pensava, se tão somente eu tocar em seu manto, ficarei só. Pensou e falou, declarou lá dentro, se tão somente eu tocar em seu manto, ficarei curada. Diga comigo, imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Pensou da maneira certa, ela creu da maneira certa, pensou da maneira certa, falou da maneira certa e agiu da maneira certa. E exatamente como ela pensou e como ela agiu, foi o que aconteceu. Declarações de fé poderosas. Estou mostrando, isso aqui só estou recapitulando, não é a palavra de hoje não. Não é a palavra de hoje não, mas tem tudo a ver. Tudo a ver só para chegar na palavra de hoje. E para mostrar a você que ninguém vai para um nível superior se não passar nos testes. Ninguém. Se hoje correndo com os homens você está cansado, como é que vai correr com coisas maiores aí?
Se hoje em terreno seguro, muitos têm tropeçado, como será numa outra medida, num outro nível? Como será? Está entendendo ou não? Essa é a pergunta sempre, você deve sempre fazer para você. Porque um dia o Espírito Santo falou isso claramente comigo. Sabe aqueles momentos de cansaço, sabe aqueles momentos de saco cheio, sabe aqueles momentos de... Se você não está aguentando essa medida, como é que você vai para uma maior? Porque quando nós crescemos, não vem só glórias, não são só flores. Ou é? Será que é só flores? Sim ou não? Não. Porque a verdade é, quando tudo aumenta, também os problemas aumentam. Ou não aumenta? Sim ou não? Quando tudo aumenta, ou quando a medida aumenta, os problemas também aumentam. Tudo aumenta. É o que sempre falamos. Quem ganha 1.000 tem problema de 1.000. Quem ganha 10.000 tem problema de 10.000. Quem ganha 50.000 tem problema de 50.000. Quem ganha 100.000 tem problema de 100.000. Quem ganha 1 milhão tem problema de 1 milhão. Aí tem aquele que fala assim, não, quem ganha 1 milhão não tem problema, bispo. Será que não? Sim ou não? Quem tem um funcionário tem problema com um funcionário. Quem tem 10 tem problema com 10. Quem tem 50 funcionários tem problema com 50. Quem tem 100, 200 funcionários tem problema, e assim vai. Quem tem poucos clientes tem os poucos problemas com aqueles poucos clientes. Quem tem muitos clientes tem problemas com muitos clientes. Ou será que não é assim? Quando você tem pouco, você é invejado numa medida. Quando você tem muito, você é invejado numa outra medida. É ou não é? Quando você é anônimo, você tem a inveja em uma medida. São os vizinhos que te invejam. Não, desculpa, são os parentes. Conforme você vai crescendo, conforme você vai ao seu crescimento, a sua notoriedade, há uma razão maior para que as pessoas te invejem, você vai atrair muito mais inveja, muito mais críticas, vão tocar no seu nome numa medida muito maior do que é hoje. Vão tentar entulhar os seus poços. Vão tentar entulhar os seus poços. E quando entulhar os seus poços, o que você faz? O que você faz? Você cava outro. Mas vão tentar entulhar aqueles outros. O que você faz? Eu mato, bispo. Eu mato. Eu arrebento com ele. Não. Até porque Isaac, conforme tapava os poços dele, ele nem ia tirar satisfação, ele cavava outro. Não perdia tempo com aquilo, ia cavar e dando condições a Deus de continuar abençoando. Então, volta lá ao primeiro versículo. Se você correu com os homens e eles o cansaram, como poderá competir com os cavalos? Você não quer ir para um nível muito superior? Você não quer ir muito além? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Quando tiver realmente obstáculos, porque conforme você vai crescendo a medida. Os problemas também crescem, os problemas também aumentam. Como será? Ou nós nos fortalecemos e realmente em Deus e confiamos em Deus, ou vamos viver nos lamentando, desistindo, tudo que começa para. Vivemos cansados, enfadados, com ódio, com raiva, com ira, desanimados, porque não estamos preparados nem para a medida que estamos. Como é que queremos ir para uma medida maior?
Bispo, eu não suporto gente. Gente, eu queria morar numa chácara e lidar só com galinha, com pato, pavão, Angola. E aí? Então você não quer coisas maiores? Porque coisas maiores você vai ter que lidar com gente. E gente é gente em qualquer lugar. Ou não é? É ou não é? Gente é gente em qualquer lugar. Críticos, invejosos, tem os bons e tem os ruins. Tem os que comemoram com as suas vitórias, tem aqueles que se abatem com as suas vitórias. Não é verdade? E aí? Está preparado para uma medida maior? Se os homens estão te cansando, você está tropeçando em terreno seguro, pense nisso. Pode passar. Pode passar. Diga comigo, passado algum tempo, leia ali, por favor. Deus pôs Abraão à prova. Deus testou Abraão. Deus testou Abraão. Ele respondeu, dizendo, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Lê aquela frase ali comigo. Diga comigo, na manhã seguinte. Não, só essa. Na manhã seguinte. Na manhã seguinte. Deus testa Abraão. Deus prova Abraão. Como comecei a mensagem, antes de irmos para um nível superior, nós somos testados, nós somos provados. Esse teste que Deus fez com Abraão era desafiador. Um teste desafiador. Porque quando Deus pediu esse filho, não era só entregar esse filho, era como se Deus estivesse, tudo que Deus havia prometido de grandeza, de glória, estivesse terminando. Porque se o Senhor me prometeu um filho, a partir desse filho tantas coisas gloriosas viriam na minha vida, agora o Senhor me pede, então acabou meu sonho, não tem mais o que crer ou em que acreditar ou esperar. Mas aí que está a grande diferença das pessoas. Eu não sei qual é a visão que você tem de Deus, eu não sei qual é a visão que você tem de Deus, mas precisa estar estabelecido algo muito forte dentro de você. Ou você tem uma visão de Deus como um Deus bom, um Deus que mesmo quando nós somos testados em coisas absurdas como esta, nós mostramos a Deus que confiamos nele, que cremos no seu infinito amor, na sua bondade, que tudo que ele faz é perfeito, ou fracassamos. Aqui está o exemplo. Na manhã seguinte não pensou, não foi buscar opinião com quem quer que seja, não foi buscar opinião com quem quer que seja. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, diga comigo, no terceiro dia de viagem, caminhou 3 dias. Você vê que não tem nada na impulsividade. 3 dias caminhando, 3 dias pensando, 3 dias
em direção ao lugar que Deus havia determinado. Olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento. Diga comigo: enquanto eu e o rapaz vamos até lá, depois de adorarmos. Lê ali, por favor. Voltaremos. Como eu comecei: ou você crê ou você não crê, ou você confia ou você não confia, ou você acredita ou você não acredita. Como é que ele estava indo para oferecer o filho em sacrifício, e ele diz: eu e o rapaz, vamos lá adorar o Senhor, depois de adorarmos, voltaremos. Mas muitas pessoas aqui fracassam, porque estão esperando uma coisa, e quando parece que outra vai acontecer, já abre a boca e murmura. Estão esperando algo, e quando supostamente, aparentemente parece que vai acontecer de uma outra forma que está esperando, já fala tudo ao contrário, reclamando, blasfemando, jogando por terra tudo aquilo de lindo que Deus tem e está trabalhando para realizar. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque. Isso aqui é uma coisa tão forte, gente. Isso aqui é tão especial, tão forte. Por que Abraão é o pai na fé? Porque aqui já é uma prefiguração do que acontecia com Cristo. Aconteceria futuramente. Você vê que Deus trouxe algo sobrenatural aqui nesse exemplo. Abraão como pai, como Deus, Isaque como o filho, como Cristo, e posteriormente nós vamos ver como se define, mas a mesma atitude que Deus teria no futuro, Abraão estava tendo aqui no passado. Olha que coisa linda. E ele mesmo levou as brasas, o fogo. Diga aqui, comigo. Diga comigo. E a colocou. Pegou a lenha, para o holocausto, e a colocou, diga comigo, nos ombros de seu filho Isaque. Essa madeira representava o próprio Cristo carregando a cruz futuramente. Foi colocada a madeira nas costas, nos ombros de Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, diga comigo, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Muda essa tradução, por favor, depois você volta. Disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Não só uma atitude de fé, uma atitude, mas uma declaração poderosa. Deus proverá, meu filho. Deus proverá. Diga comigo, Deus proverá. Deus proverá. Pode passar, volta lá. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Diga comigo, Abraão. Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Diga comigo,
agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá para pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. O que ele tinha declarado? Deus proverá para si o cordeiro. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou em holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome, diga comigo, o Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Repita comigo, pela segunda vez, o anjo do Senhor que vez? Então teve a primeira. E por que ele ouviu a voz do Senhor, do anjo falando, anjo em maiúsculo, o próprio Deus? Por que ele ouviu o anjo falando a segunda vez? Pense. Cri, 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 cri. Gostei da risada aí, quem foi? Por quê? Por quê? Porque ouviu a primeira, obedeceu a primeira, porque se você não ouve a primeira, você jamais vai ouvir a segunda, e a segunda é bênção. Olha aqui, ó. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, e não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. A sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você ou confia ou não confia. Como que nós começamos? Como foi que começamos a leitura? Deus provou Abraão. Deus testou Abraão. Deus colocou a fidelidade, a fé, a confiança de Abraão à prova. E a prova que Deus fez com Abraão foi desafiador. Quando nós vemos alguém subir para um outro nível, e aqui ele está subindo para um outro nível, aqui ele passou no teste, porque foi capaz, confiou em Deus, confiou na benignidade, confiou na bondade, confiou no amor, confiou que Deus faz tudo perfeito. Analise você, espera aí, Deus prometeu algo, parecia que esse algo ia se cumprir de uma outra forma, de uma outra maneira, está tudo certo, e aí de repente, Deus faz um teste, e agora? E nesse teste, parece que tudo está caminhando para uma direção completamente ao contrário àquela que eu esperava, completamente oposta. Mas aí, de repente eu abro a minha boca e falo o que não deve, eu murmuro, eu abro brechas com a minha língua, eu questiono, dizendo: mas cadê o amor de Deus? Cadê a bondade de Deus? Por que Deus está permitindo isso? Por que Deus está pedindo isso? Ou nós confiamos ou não confiamos? Ou cremos ou não cremos? Ou esperamos o melhor de Deus ou não?
Porque a religião sempre pregou um Deus mau. A religião sempre pregou um Deus mau. Entenda bem que quando eu falo religião, eu não estou falando de evangelho. Porque o evangelho não quer dizer que é uma religião. Então as pessoas sempre aprenderam a esperar o pior de Deus e não o melhor. E isso permanece até hoje. Boa parte das pessoas acabam esperando sempre o pior e não o melhor. Abraão mostrou o seu amor, a sua confiança. Abraão mostrou a sua obediência a Deus total, obediência total, fidelidade total. Eu creio no Senhor. Aguarda aí que eu e o menino vamos lá, vamos adorar e voltaremos. Até porque tem um versículo no Novo Testamento que diz que ele cria, ele acreditava que mesmo que ele sacrificasse, Deus ressuscitaria. Isso é esperar só o melhor de Deus ou não? Sim. Mesmo que ele sacrificasse, eu não vou perder. Com Deus eu não perco nunca. Diga comigo, com Deus eu não perco nunca. Essa era a confiança que havia nele. Ele foi testado. Ele ouviu a voz de Deus a primeira vez. Ele obedeceu a voz de Deus a primeira vez. E quando Deus falou a segunda, já era para determinar todas essas bênçãos na vida dele. Quando você é capaz ou não é capaz de ouvir a voz do Senhor e obedecer a voz do Senhor a primeira vez, você não vai ouvir a segunda. Entendeu? Quanto isso é forte? Que para ouvir a segunda, aquela que diz assim, volta aqui, 2, 3 versículos, volta. Juro por mim mesmo, declara o Senhor. Quando não tem outro maior para jurar, ele jura por ele mesmo. Como não existe outro maior para jurar. Então ele jura por ele mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia, e sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você eu poderia fechar esse raciocínio aqui dizendo assim: quer ouvir a voz de Deus a segunda vez? Então a primeira vez que Ele falar com você, seja capaz de fazer o que Ele está te pedindo. Mas eu quero fechar dizendo, não é porque você esperava algo, que aconteceria algo e seria de uma determinada forma, e parece que está caminhando em outra direção, que vai dar tudo errado. Qual é a primeira palavra que aprendemos hoje? Diga comigo, vai dar tudo certo. Diga, está tudo bem. Vai dar tudo certo. Está tudo bem. Diga, é certo que venceremos. Diga, é certo que eu vencerei. A vitória é minha. Diga, eu sou forte. Diga, eu sou forte. Eu sou guerreiro. Diga, eu sou forte. Eu sou guerreiro. Como você tem pensado, assim acontecerá. Como você tem determinado, assim se efetuará. São declarações que não podem sair da sua boca. E você tem que estar até atento aos seus testes, porque se você não consegue nessa medida, você não vai para uma medida superior. Isso é bom ou é ruim, gente? Não, ouvir isso é bom ou é ruim? Maravilhoso, porque agora você sabe que você tem que se preparar. Você sabe que você tem que se fortalecer. Você sabe disso, porque os exemplos que eu dei aqui são exemplos claros. Você sabe muito bem, conforme você cresce, também alguns problemas
Aliás, não são alguns, conforme você cresce, os problemas também, eles aumentam. Os exemplos que eu dei são claros, e você sabe disso. Você cresce, você tem mais perseguição. Você cresce, você tem mais gente querendo vê-lo cair. Você prospera, tem mais gente querendo o seu lugar. Na fidelidade, se você não consegue ser fiel a Deus nessa medida, você não vai ser numa medida maior. Inclusive, se você não consegue separar tempo e ser fiel a Deus na medida que está, Deus nunca vai te colocar numa medida maior, porque se Ele te colocar numa medida maior, você vai distanciar ainda mais dEle. Fala isso não, bispo. Claro que eu tenho que falar. Claro que eu tenho que falar. Você prefere ouvir agora ou experimentar depois? Porque primeiro vem a palavra, depois vem as circunstâncias. Ninguém precisava sofrer. Ninguém precisaria sofrer, porque Deus sempre fala antes. Só que se nós ouvíssemos as palavras, nós não precisávamos sofrer com as circunstâncias. É verdade ou não é? Primeiro vem a palavra, sempre primeiro vem a palavra, como bênção ou como advertência. Se a palavra não é o suficiente, virão as circunstâncias. Isso é igual um filho, primeiro você não fala para ele, olha, eu estou te avisando. Você não fala? Sim ou não? E olha, se eu tiver que repetir, eu particularmente eu ensinei para os meus filhos, não deixa eu falar 2 vezes, se eu falar eu não vou perder a viagem. Verdade. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu nunca permiti que a minha palavra caísse em descrédito, nunca fui de ameaça. Eu sempre deixava para meus filhos o seguinte, se eu falar com vocês 2 vezes, se vocês deixarem eu falar com vocês 2 vezes, vai ser 2 cintadas. Se eu falar 3 vezes, vai ser 3. Se eu falar 4, vai ser 4. Ai, bispo, que horror. Nada, os meninos é uma bênção. Os meninos é uma bênção, ficaram todos disciplinadinhos. Amém? Deus, 1, 2 vezes, 3 vezes, biblicamente, hein? O Senhor não fala muitas vezes, não. O Senhor não fala muitas vezes. E quando a palavra não é o suficiente, virão as circunstâncias. Então é inteligente da nossa parte que a gente ouça a palavra. E olha que coisa linda, falando de bênção, pela 2ª vez, o anjo chamou Abraão. Abraão, eis-me aqui, será que ele vai pedir alguma coisa? Não, por causa dessa tua atitude. Eu te abençoarei grandissimamente. Eu juro por mim mesmo, que a partir de agora, eu farei coisas extraordinárias na sua vida. Amém? Amém. Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Faça uma reflexão antes da gente orar. Cuidado com seus testes. Cuidado com seus testes. Cuidado. E testes são assim. Às vezes nós estamos esperando que vai ser de um jeito, começa a caminhar numa outra direção. Às vezes Deus nos prova nos pedindo algo desafiador. E quando nós cremos e confiamos em Deus, não há dúvida, não há questionamento. Você vê que Deus falou com Abraão, no outro dia, pela manhã, já levantou e já saiu. Caminhou 3 dias. Pai, está aqui a lenha, está aqui tudo preparado, mas cadê o cordeiro? Deus proverá
para si o cordeiro, meu filho. Aguardem aqui que eu e o menino vamos lá, vamos adorar o Senhor e voltaremos. Puxa vida. Você confiar e aprender a esperar somente o melhor de Deus. Isso é esperar somente o melhor de Deus. Deus só tem o melhor. E às vezes nos nossos testes é que colocamos tudo a perder. Por que Deus? Que Deus mau. Por que Deus está fazendo isso comigo? Deus está fazendo nada. Muitas vezes é só um teste. E para irmos para um outro nível, precisamos ser aprovados nesse nível. Para que você possa ir para uma outra medida, para um outro nível, analise você, como você está nessa medida. E agora analise de um modo geral, se tem suportado, se não tem suportado, se há fidelidade, se não há fidelidade, se há compromisso, não há compromisso. Como a mensagem de ontem, faça do Senhor o centro da sua vida. Que Ele esteja sempre no centro. Sempre. Confie em Deus. E passe aprovado pelos seus testes. Esteja atento quando a voz de Deus vem a você pela primeira vez. Porque se você ouvir a primeira vez, você pode ter certeza que você vai ouvir a segunda. E a segunda é de bênção. Por causa dessa tua atitude, por causa da tua obediência, por causa da tua fé, eu vou te abençoar demais. Porque foi isso que aconteceu com Abraão. Abraão, pela segunda vez, Abraão, eis-me aqui, Senhor. Eu juro por mim mesmo, que por causa dessa tua atitude, porque você creu, porque você confiou, porque você não negou a mim aquilo que eu te pedi, eu te abençoarei grandissimamente. Você e seus descendentes, vocês vão possuir as terras dos seus inimigos. Puxa vida. Confie em Deus. Aprenda a esperar somente o melhor de Deus. Aprenda a dizer que Ele só tem o melhor para você. Que não saia da tua boca essas palavras. Diga comigo: tudo vai dar certo. Está tudo bem. Diga: tudo vai dar certo. Diga: Deus proverá. Deus proverá. Diga: é certo que a vitória é minha. Diga: é certeza que a vitória é minha. Eu sou forte, eu sou um vitorioso, eu sou um vencedor. Como eu tenho pensado, assim acontecerá. Como eu tenho determinado, assim se efetuará. Essas são as palavras que não podem sair da sua boca. Essas são as palavras que tem que estar na tua boca. Tudo vai dar certo, está tudo bem, tudo vai dar certo. Eu sou forte, Deus proverá na minha vida. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá a minha vitória, Deus proverá o recurso, Deus proverá o milagre, Deus proverá a cura, Deus proverá o dinheiro, Deus proverá. Essas são as palavras que tem que estar na sua boca. Eu sou forte, eu sou um vitorioso, eu posso, eu consigo, a vitória é minha. Se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. A vitória é minha. Essas são as palavras que tem que estar na sua boca. Passe nos seus testes, em nome do Senhor Jesus. Amém.